E agora, estão me ouvindo, pessoal? Tá ok? Todo mundo está me ouvindo? Estão vendo também a apresentação da aula? Desliguem o fone, escrevam no chat. A apresentação da aula, estão vendo também? A apresentação, sim? Vou escrever aqui. Ok, então vamos lá. Vou entrar na apresentação aqui para eu visualizar, porque eu estava vendo o pessoal da sala, tá? E aí a gente continua. Então vamos lá. Quantos radianos existem, né? Eu vou trocar aqui o meu ponteiro, só um minutinho. Quantos radianos existem em 90 graus? Então, a solução está aqui, dos dois exercícios, tá? Então, ó, desde que π, radianos e 180 graus representam o mesmo ângulo, podemos usar o fator de conversão, né? Que é igual a 1 para converter graus em radianos. Então, eu tenho 90 graus vezes π sobre 180. 90 sendo 180, 90 dividido por 90 dá 1, né? 90 dividido por 180 dá 2, ok? Ok. E aqui, quantos graus existem em 3π radianos, né? Nesse caso aqui, a gente usa também o mesmo fator. Eu posso fazer regra de 3, como a gente viu nos exemplos anteriores. Aqui, ó, tá? Poderia também utilizar a regra de 3, vai dar certo, não tem nenhum problema para fazer essas conversões. Então, eu tenho aqui 3π, 180 π radianos. Isso é um produto. Então, π dividido por π vai dar 180 dividido por 3, tá? Ou seja, 180 vezes π, 3π. Π, corto π com π, 180 dividido por 3, então a resposta aqui é 60 graus. Tudo bem? Vamos adiante. O ponteiro tem um outro exercício para vocês fazerem agora, tá? O ponteiro das horas, em 1 hora, né? Eu tenho aqui um relógio e tem 1 hora e 20. Então, em 1 hora, isto é, em 60 minutos, ele percorre 30 graus, né? Ou seja, π sobre 6 radianos. Isso aqui já está convertido. Então, em 20 minutos, o ponteiro das horas anda π radianos. Ok? O ponteiro dos minutos, que é esse aqui, em 1 hora, isto é, 60 minutos, ele anda 360 graus. Então, para dar 1 hora, ele gira 60 minutos, né? Que vai dar 360 graus. Ou seja, aqui eu tenho, no total, sempre contando daqui, né? 360 graus para cá. Então, quando ele girar, ele vai girar também 360 graus no outro sentido. Portanto, em radianos, o ângulo alfa procurado é... Qual é o ângulo alfa? Este ângulo aqui, ó. Tá? Ou seja, qual vai ser o comprimento do arco? AB. Né? Eu tenho alfa, A e B. Qual é o comprimento desse arco aqui? Tem a fórmula aqui, só que vocês precisam fazer a conta, certo? Eu já vou mostrar esse cálculo aqui para a gente entender. Mas tem um exercício muito semelhante no livro de vocês, e depois vocês façam, tá? Ó, eu tenho 2 π terços. O que seria 2 π terços? Π equivale a quantos graus? Então, ó, 2 π terços menos π sextos, que está aqui, radianos, mais π sobre 18, tá?
Porque aqui tem um arco, né? Ele vai andar, e aqui tem outro arco também. Por isso que eu tenho que fazer essa subtração aqui, tá? Π equivale a 180 graus, certo? Ó, 0, π sobre 2, né? Π, que é 180 graus, 2π terços, e aqui 2π. 2π equivale a 360 graus. Então, fazendo essa conta aqui, em relação com π, né? Que ele está falando aqui, ó. Então, em 20 minutos, o ponteiro anda 18π sobre 2. Então, 20 minutos, o ponteiro andou π sobre 2. Tá aqui, ó. Aliás, desculpa. Π sobre 18. Tá? Π sobre 18. O ponteiro de minutos, né? Em 1 hora, isto é, em 60 minutos, ele anda 360 graus, 2π. Então, em 20 minutos, o ponteiro dos minutos vai andar 2π sobre 3, tá? E é em 20 minutos, que está aqui. Então, menos π sextos, que é 30 graus, né? Quando ele percorre 60 minutos, ó, quando ele anda 60 minutos, ele vai andar o que é 1 minuto, 1 hora, né? Ele vai andar π sextos. E aí eu somo π sextos mais π sobre 18. Então, aqui é conta, né? 2π terços, 2π terços, tá aqui. Π mais π dá 2π. 6 e 18 eu tenho que tirar o mínimo divisor comum, né? Então, de 6 e 18 vai dar 9, né? 6 e 18. Eu vou tirar o MMC de 6 e 18. Por 2 dá 3, dá 9. Por 3 dá 1. Por 3 dá 3, dá 1. Então, vai dar 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Então, ó, fazendo a conta, né? Eu tenho, poderia simplificar também 2π sobre 9. E aí eu tiro o mínimo comum de 3 e 9. Então, vai dar 2π sobre 4. Porque, ó, 9 é 4π sobre 9. Sobre 9, tá? 9 avos. Então, só é fazer entender essa conta aqui, fazendo essa operação aqui. Não tem problema. Π é um número, tá? É você fazer aquelas continhas de fração que a gente fez lá no começo das nossas aulas, tá? Então, vamos adiante. Vamos agora definir o que é seno e cosseno. Tá? Eu acredito que alguns já tenham visto isso, outros não lembram, né? Mas a função seno é definida a partir da análise das propriedades dos pontos localizados sobre uma circunferência, como eu falei lá no começo, né? Então, assim, um ponto P pertence à circunferência, aí eu tenho coordenadas x e y, onde x pertence aos reais e y também pertence aos reais, tá? Reais são os números 1, 2, 3, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, né? 1/4, 1/5, são todos os números pi, são todos os números que compõem o conjunto dos reais, todos os números, tá? Então, cada ponto da circunferência trigonométrica corresponde a um par de ordenadas que está aqui, como a gente viu, tá? Então, dessa forma, a gente entende que é isso aqui. Ok. Então, cada ponto sobre a circunferência, né, pode ser caracterizado também pelo valor de um ângulo θ, tá? Então, eu tenho aqui uma função F1, onde θ pertence aos reais, ou seja, x pertence aos reais. Esse ângulo está na abscissa, né, do eixo x. É um número. F2, o ângulo θ pertence aos reais, ou seja, o y pertence aos reais. Então, assim, a primeira associação que a gente tem, quando a gente fala de cosseno,
é que a função de θ é igual ao cosseno desse ângulo θ. Lembra, ó, f de x é x. Então, f de um ângulo θ no eixo x é cosseno de θ, tá? Do ângulo θ. Então, essa é a primeira associação que a gente define, né? Ou seja, cada valor de ângulo θ, medido em radianos, que pode ser 90 graus ou π sobre 2, que é a mesma coisa. Eu posso trabalhar em radianos ou posso trabalhar em graus, tá? Caracterizando um ponto sobre a circunferência, a gente considera duas funções, tá? Uma na abscissa e outra na ordenada do ponto, ou seja, eixo x, função x e função y, no eixo x e no eixo y. Aí, enquanto que a segunda associação que eu tenho, né, que é seno de θ, para ambas as funções são periódicas, né? Então, de períodos de 2π, ou seja, cosseno de θ é cosseno de θ mais 2π, e seno de θ é seno de θ mais 2π, tá? Para justificar esse fato, a gente observa que na circunferência os pontos correspondentes ao número real θ e ao número real θ mais 2π, né? No geral, θ mais 2kπ, que eu posso estar multiplicando, né? 6π, 4π, que é as voltas que eu estou dando na circunferência, vão ter as mesmas coordenadas, tá? Então, é bom destacar aqui que, por definição, as funções seno e cosseno são definidas para qualquer número real positivo ou negativo. Lembra aquele que eu falei no começo? Que a circunferência trigonométrica ela tem os quadrantes primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Quadrantes que podem ser positivos, negativo, positivo, negativo e positivo, negativo, tá? Que a gente viu lá no começo. Ou seja, vamos avaliar aqui, né? E que a gente tem que entender que existe função, na função trigonométrica tem o domínio e tem a imagem também, igual na função x e na função quadrática também. Então, esse eixo aqui é o eixo x. Esse eixo aqui é o eixo y. Onde eu tenho agora em radianos, né? Π sextos, π quartos, π terços, π sobre 2, né? Ó, eu tinha falado, 0 graus, 90 graus. Aqui é 2π. Faltou escrever aqui, mas aqui é 2π, tá? 2π, 360 graus. Então, aqui é π. Ó, π sobre 2 e aqui é π. E aqui eu tenho 2 terços, 3π quartos, ou seja, eu posso converter isso aqui em quê? Π é 180 dividido por 6. Aqui é 30 graus. 45 graus. Tá? 60 graus. 180 dividido por 3 vai dar 6. Certo? 60 graus. 3 vezes 6, 18. Né? Que dá 180. É a convenção que eu tenho. Então, a cada volta que eu dou, esse número aqui pode aumentar, tá? A gente observa que ele vai aumentando, tá? Então, este é o círculo trigonométrico, com valores das funções seno e cosseno. Ou seja, essa medida que eu tenho aqui é o seno de π sobre 6. E aqui, aliás, desculpa, perdão, aqui é eixo x é cosseno. Esse eixo é cosseno. E aqui é seno. Vou repetir, para não ter confusão. Eu tenho esse ponto aqui, π sextos. Então, é seno de π sexto, está aqui. Cosseno de π sextos está aqui, tá? Por isso que a medida é 1 sobre 2, e aqui raiz de 3 sobre 2, que é a medida desse ângulo aqui, tá? Então, a gente observa esse valor das funções. Se a gente não souber, a gente tem que desenhar e fazer. E entender
este quadro aqui, ó, que eu destaquei em azul. O seno de θ, ele é menor igual a 1 e maior ou igual a 1. Por quê? Porque o raio da circunferência mede 1, tá? Ó, seno, aqui é 1 positivo e aqui é menos 1 negativo. Então, o seno de θ, esse ângulo aqui de seno, né? Todos os ângulos que vão incidir aqui, desse sentido, ele compreende o intervalo de 1 e menos 1. Não vai ser maior que 1, nem ele vai ser maior ou igual a menos 1. E menor ou igual a 1, tá? Ou seja, menor para cá. E para cá ele vai ser maior ou igual a menos 1. Menos 1 está aqui. Seno, né? Eixo X. Seno, eixo Y. Cosseno, eixo X, que é esse eixo aqui. Também. Aqui mede 1 e aqui mede menos 1. Tá? Esse zero aqui, pessoal, é 0π, ou 0 graus. Não confunda. Essa medida, a medida do raio da circunferência é sempre 1. Por isso que a gente entende que é essa função aqui, tá? Então, toda vez que eu vou analisar as imagens das funções trigonométricas para um número real qualquer, eu vou dividir em 4 partes e determinar qual região. Então, esse ângulo aqui, a imagem dele está projetada aqui. Imagem, eixo Y. E domínio, eixo X. Tá? E cada quadrante corresponde assim a um intervalo no círculo unitário por π sobre 2. Então, aqui é π sobre 2, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, tá? E aqui 2π, que é 360 graus. Aí, definimos a função denominada tangente como sendo o seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, se eu achar a função seno x e a função cosseno x, eu consigo determinar a função tangente também. Então, só que tem uma coisa, né? O domínio, cujo domínio é constituído por 2 números reais, tais que o denominador não seja zero, isto é, o cosseno de x tem que ser diferente de zero, ou seja, π sobre 2 mais kp. Então, aqui não pode ser zero, porque ó, se o cosseno for igual a zero, a tangente não existe. Seno de zero dividido por zero, tangente não existe. Por isso que a tangente, ela passa, voltando aqui, né, para a gente analisar, a tangente é essa reta que passa aqui, ó. Tá? Nesse sentido aqui é a reta da tangente. Então, as características e conjuntos, domínio e imagem de algumas funções trigonométricas, a gente tem aqui o seno de alfa, uma função seno alfa. É ímpar, pode ser negativa ou positiva. Então, ó, seno de alfa está nesse eixo aqui, tanto o ângulo que está aqui é positivo, quanto o ângulo que está aqui é positivo. Se for aqui é negativo, se for aqui também é negativo. E a imagem é 1, o domínio são os reais, né? São os números reais. E a imagem sempre vai estar entre menos 1 e 1. Isso vale para seno e cosseno. Tá? E o período sempre vai ser 2π. E a tangente é os reais, a imagem, e o x tem que ser diferente de π sobre 2, ou seja, se for 90 graus, onde cai inteiro, né, ele tem que ser diferente dessa função aqui, para existir a tangente. Tá ok? E aqui eu trouxe o quadro novamente para vocês observarem o seguinte. Comparando este quadro com este daqui, a gente chega nessas conclusões aqui. Ó. Se x for igual a zero, né,
obtemos na circunferência trigonométrica o ponto 1 e 0, ou seja, x é igual a 0, o ponto A está aqui. Então, o x mede 1, x está aqui, e o y vai medir 0, porque ele vai cair no 0 aqui do eixo y. Tá? Se x for π sobre 2, ou esse aqui, a gente obtém um ponto B aqui nesse onde eu estou marcando com laser. Né? Então, o x é 0 e o y é 1. Tá? Isso vale para esses pontos aqui. Cosseno de π sobre 2, né? Cosseno de π sobre 2 é 0, que é eixo x. O seno de π sobre 2 é 1, que é essa medida do raio da circunferência trigonométrica, que é igual a 1. E assim sucessivamente, tá? Ó, se x for igual a 3π sobre 2, que é esse número aqui, a circunferência trigonométrica tem um ponto D aqui, ó. A, B, C e D. Então, esse ponto D que está aqui, o eixo x vai ser 0. O 0 está aqui. Tá? Não confundam. Este 0 é de 0 graus, 0 radianos. E este é o 0 a origem, eixo x e y. Então, ó, se o ponto dele está aqui, o cosseno de 3π sobre 2 é igual a 0. Cosseno de 3π, vou olhar no eixo x, que é o cosseno, 0. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1, porque aqui mede 1 e aqui mede menos 1. Tá? E a tangente de 3π sobre 2 não existe. Por quê? Porque a tangente é uma reta que passa nesse ponto aqui. Então, não existe, né, uma correspondência, só essas correspondências, quando eu traço a tangente, que é uma reta que passa paralela ao eixo y, né, todos esses ângulos eles vão encostar na tangente, mas esse aqui não. A respeito das funções seno e cosseno, a gente deve ressaltar que é uma propriedade simples e notável e que ajuda muito a fazer nos cálculos, né? Que é a relação fundamental da trigonometria. Então, isso daqui vocês têm que saber, né? E isso aqui é igual a isso daqui, ó. Seno de θ ao quadrado é a mesma coisa de seno ao quadrado de θ, tá? Mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Da onde saiu essa fórmula? De Pitágoras. Eu tenho o seno no eixo y, como eu já falei anteriormente, o cosseno no eixo x e a tangente paralela ao eixo y. Então, o raio da circunferência é igual a 1, né? Então, eu tenho aqui, quanto que é essa medida aqui? Cosseno. Quanto que é essa medida aqui? Seno. De um ângulo qualquer. Alfa, θ, né? Então, ó, quadrado do primeiro, que é o seno, tá aqui, mais o quadrado desse daqui é igual à hipotenusa, ao quadrado da hipotenusa, que é o raio igual a 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Né? Isso daqui é muito útil para a gente calcular. Por exemplo, eu tenho um ângulo 45 graus, eu quero saber o cosseno. 30 graus, 35 graus, 85 graus, eu consigo determinar com essa relação fundamental da trigonometria. Então, essa é uma fórmula que vocês têm que guardar, porque ela é muito útil para a gente fazer determinados cálculos. Tá? Vou dar uma parada aqui, porque eu quero conversar com vocês. Deixa eu só finalizar aqui a apresentação e voltar aqui para a aula.